Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. Primeiramente queria agradecer vocês pelos 100 mil inscritos, batemos a nossa meta, a nossa tão sonhada meta. Desde que a gente começou o canal da Mercúrios lá em 2018, a gente sonhava com essa meta aí dos 100 mil inscritos, claro, sempre pensando em 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas a gente nunca imaginou que ia chegar nesse tamanho e agora a gente chegou graças a vocês. Então, muito obrigado de verdade, todo mundo que vem acompanhando a gente, seja gente que está com a gente há 3 anos, 4 anos, ou seja quem chegou aqui há uma semana. Espero de verdade que vocês gostem dos nossos conteúdos, sempre deem feedbacks para a gente continuar melhorando. Eu agradeço de coração mesmo a vocês terem nos ajudado nessa jornada dos 100 mil inscritos. Vamos agora para os 200 mil, quem sabe um dia 1 milhão. Bom, mas sem muita enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Espero que hoje eu ganhe inscritos, se não perca inscritos, que hoje a gente vai falar de Polkadot. Polkadot que é um ativo muito famoso, uma capitalização de mercado gigantesca, muitos investidores no Brasil, foi um ativo que chamou muita atenção e estava nos holofotes dos investidores no último ciclo, mas de lá para cá vem decepcionando, e quando eu falo decepcionando, eu não estou falando de tecnologia, estou falando do ponto de vista de performance, e muitos investidores, clientes acabam questionando, cara, tenho uma boa parte da minha carteira em Polkadot, o que eu faço? Será que vale a pena continuar investindo em Polkadot? A gente consegue ver na tela que realmente, quando a gente coloca a Polkadot em perspectiva, em comparação com seus principais concorrentes, no último ano, e se a gente pegar também nos últimos 2 anos, a gente vê que a performance ela acaba sendo muito abaixo do esperado, né? Então a gente vê ali Solana, Near, o próprio Bitcoin e Ethereum, que são ativos com risco muito menor, tiveram uma performance bem melhor do que a performance da Polkadot. O objetivo desse vídeo é entender por que isso está acontecendo e quais são as perspectivas do investidor de Polkadot para o próximo ano, os próximos anos. Será que vai retomar uma alta? Será que vai voltar para os holofotes o Token DOT? Tem esperanças ainda? Então espero que vocês gostem da análise. Já deixa o dedo no like, se inscreve se não for inscrito para a gente chegar agora nos 200 mil inscritos. E bora pro vídeo. E para começar um vídeo sobre Polkadot, para ser didático e deixar todo mundo na mesma página sobre o potencial tecnológico da Polkadot, eu preciso explicar o que a Polkadot tem de tão especial, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista econômico. E para fazer isso, eu sei que é um vídeo de Polkadot, mas eu preciso trazer a Ethereum na mesa. Eu preciso colocar a Ethereum como um comparativo, por ser a maior blockchain que tem hoje no mercado e por ser um comparativo direto com a Polkadot, inclusive porque o Gavin Wood, que é o fundador da Polkadot, ele teve traços, ele teve relações com a Ethereum desde o começo. Foi o cara que escreveu o Yellow Paper da Ethereum. Então ele pensou uma coisa para a Ethereum, muito provavelmente não foi para o caminho que ele seguia, e ele saiu para seguir, para fazer as coisas do jeito dele na Polkadot. Lembrando aqui, pessoal, antes de eu seguir o vídeo, que todas essas atualizações sobre a Polkadot, a gente acaba compartilhando não só sobre a Polkadot, sobre Chainlink, sobre Matic, sobre todas as criptomoedas do mercado, a gente compartilha de forma gratuita e de forma bem rápida no Minuto Cripto, que é uma análise que a gente manda bem curtinha, 3 minutos de leitura, que a gente manda todos os dias, ou via WhatsApp, ou via e-mail, para quem está inscrito. É de graça, é uma análise que te deixa atualizado sobre tudo que está rolando no mercado cripto, sobre as teses nos ativos, se algum ativo está valendo a pena investir, se não está mais valendo a pena investir. Vocês estão vendo aí na tela uma atualização que a gente mandou justamente sobre a Polkadot. Se você quiser receber esse tipo de atualização, primeiro link na descrição, é só clicar, se inscrever, é de graça, amanhã você já começa a receber esse tipo de análise, eu prometo que vale bastante a pena. Mas vamos entender as diferenças técnicas entre Polkadot e Ethereum. Para explicar essas diferenças, eu já queria colocar como se a Polkadot e a Ethereum fossem 2 países diferentes. Na verdade, eu queria olhar para a Polkadot como se ela fosse um continente isolado com diversas ilhas em torno. E já nessa imagem a gente consegue ver que a estrutura da Polkadot ela não é convencional. A gente tem aquela ideia na nossa cabeça da blockchain, que são vários bloquinhos, um conectados atrás do outro, e tudo linear, tudo na mesma linha. E a gente olha e tem a Polkadot com esse negócio que é um negócio redondo e as coisas em volta dela. Vamos utilizar a analogia do continente com as ilhas em volta, que vai ficar um pouquinho mais fácil de explicar como que isso se traduz do ponto de vista tecnológico. Então, na nossa analogia do país Polkadot, a gente tem a camada base sendo a ilha central e as ilhas ao redor sendo as parachains. E essas parachains são onde os usuários residem, eles executam as suas tarefas
rotineira. E a camada base, a ilha central, é onde a gente tem a prefeitura dessa cidade, ou na nossa analogia, o governo desse país, que é responsável pela administração, segurança e comunicação entre as diferentes ilhas. Trazendo a analogia para o linguajar tecnológico, a gente tem as parachains, que é onde as transações são executadas, onde estão as aplicações. Então a gente tem várias parachains, várias ilhas diferentes e várias aplicações dentro dessas parachains, onde as transações são executadas e os usuários fazem as suas transações. E a gente tem a camada base, onde ele é responsável pelo staking, pela segurança de todo o ecossistema e a comunicação entre diferentes parachains. Então, uma parachain, ela comunica com a camada base, e a camada base se comunica com outra parachain e tem esse elo central governando todo o ecossistema da Polkadot. E um ponto importante que a gente tem que comentar aqui é o kit de desenvolvimento da Polkadot. O que isso significa? Significa que é muito fácil um usuário construir uma parachain, ou seja, construir uma ilha dentro do ecossistema da Polkadot para que ele consiga criar aplicações ali dentro. Ele não precisa construir uma blockchain do zero, ele tem uma certa facilidade tecnológica porque a Polkadot ela tem um kit de desenvolvimento bem amigável para o desenvolvedor. Então é como se o usuário ali ele recebesse uma ilha com toda a infraestrutura daquela ilha já pronta. Já tem o banco, já tem as ruas, já tem iluminação, já tem internet, já tem saneamento básico. Ele só precisa mudar, colocar tudo ali no formato que ele quer, no formato que ele acha melhor. Ah, eu quero mais banco, eu quero mais supermercado, eu quero que as ruas sejam um pouquinho mais largas. Ele só mexe ali nos palitinhos dentro daquela ilha e deixa com que a ilha fique com a cara dele. É a mesma lógica dentro das parachains. O desenvolvedor de uma parachain ele já tem um kit de desenvolvimento bem amigável pré-pronto e ele consegue lançar uma parachain com uma certa facilidade. Agora vamos entender quais são as diferenças da Polkadot para Ethereum. A Ethereum ela sempre teve uma visão, pelo menos desde lá o seu começo, uma visão de uma blockchain monolítica, ou seja, uma blockchain linear em que você tem dentro da mesma camada a execução de todas as tarefas. Então você não tem essa separação, que você tem as ilhas que se comunicam com o elo central é responsável por uma coisa, a ilha é responsável por outra coisa e pode se comunicar com outras ilhas diferentes entre si. Não, a Ethereum é uma coisa só, uma camada base, uma blockchain e que ela faz tudo. Tem a execução, tem a segurança, tem a comunicação dentro do mesmo país, dentro da mesma ilha. Não tem fragmentação. Isso a Ethereum do passado. A Ethereum aos poucos foi mudando, teve a ideia dos shards e agora ela caminhou para ser a Ethereum das segundas camadas, em que você tem a Ethereum como camada base, responsável por segurança, e a gente tem as segundas camadas, responsável por execução, que são onde as transações acontecem. Essa explicação de como que é a Ethereum hoje me lembra bastante como que a Polkadot foi desenhada desde o começo, não é? E é exatamente isso. Hoje, o desenho técnico da Polkadot e da Ethereum são muito parecidos, pelo menos a divisão de funcionalidades. Quando a gente entra no detalhe técnico de como cada coisa funciona, a gente percebe que tem grandes diferenças, mas o desenho técnico da Ethereum, aos poucos, foi caminhando para o que a Polkadot queria ser e trabalhou para ser, se desenvolveu desde o começo. Perfeito, então entendemos a diferença técnica entre a Polkadot e a Ethereum, ou a não diferença técnica, porque a Ethereum meio que hoje está tentando ser o que a Polkadot sempre desenhou para ser. Vamos tentar entender agora a diferença econômica, que também é importante para a gente entender a história da Polkadot. As duas blockchains, elas possuem uma diferença na forma como elas lidam com a sua economia. É como se fossem países separados lidando com a sua economia de forma separada. A Ethereum ela tem uma economia um pouco mais livre, um livre mercado que se adapta em relação à oferta e demanda. A Polkadot já tem uma economia um pouco mais controlada. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que as aplicações dessa blockchain são moradores que precisam pagar aluguel para estarem dentro daquela ilha, se usufruindo de toda a infraestrutura daquela ilha. Ou seja, o usuário da parachain da Polkadot, ele precisa pagar para utilizar de todo aquele kit de desenvolvimento e da segurança e da comunicação da camada base. Mesma coisa na blockchain da Ethereum. Só que as duas blockchains cobram por esse serviço de forma separada. A Ethereum cobra ao longo do tempo, então é como se você pagasse o aluguel à medida que você vai morando, mas também de acordo com a oferta e demanda. Ou seja, quanto mais pessoas querem morar dentro daquela sua cidade ou dentro daquele seu país, se aquele país está muito concorrido, se o mercado imobiliário ali está muito especulativo, o seu aluguel sobe. Eu firmei um contrato de longo prazo. Não existe contrato de longo prazo dentro da Ethereum. Estou morando dentro daquele país, se em um dia
o mercado imobiliário daquele país explode, tem muita gente querendo ir para lá, naquele dia eu vou pagar um aluguel muito caro para estar ali. Então você tem, obviamente, uma flexibilidade maior, mas você tem uma previsibilidade menor do quanto que você vai pagar daqui a um ano ou do quanto você vai pagar amanhã para estar utilizando aquela infraestrutura. Já na Polkadot é diferente, na Polkadot é um modelo em que você afirma um aluguel, um contrato de longo prazo, só que você não paga ao longo dos meses, você paga no começo. Então imagina que você está querendo se mudar para São Paulo. Vamos imaginar que você que está assistindo o vídeo aí não é de São Paulo, ou você está querendo se mudar para alguma outra cidade. E para se mudar para essa cidade, você precisa firmar um contrato de 2 anos de aluguel e você precisa pagar os 2 anos de aluguel no começo do contrato, de uma vez só. Você vai ficar bem reticente, você vai ficar bem receoso em firmar esse contrato. Por quê? Porque é uma dúvida muito grande, eu não sei se eu vou me adaptar, eu não sei se essa cidade, que ela é boa agora, daqui 2 anos ela ainda vai ser boa. Só que eu vou ter pago uma fortuna de aluguel nesse começo, vou ficar com meu dinheiro travado por um bom tempo. Será que vale a pena? É um questionamento que o usuário faz nesse momento. No caso, o usuário, o desenvolvedor que quer desenvolver uma parachain dentro da Polkadot. Então é assim que sempre funcionou dentro do ecossistema da Polkadot. A Polkadot sempre funcionou no modelo de leilões de parachains, ou seja, você tem um número limitado de ilhas e um desenvolvedor que quer conectar uma ilha, construir uma ilha dentro do ecossistema da Polkadot, ele tem que pagar uma grana, travar uma grana com antecedência para entrar dentro desse ecossistema. Isso tornou o ecossistema da Polkadot bem economicamente inflexível, bem economicamente travado, e isso afastou desenvolvedores. Enquanto em outros ecossistemas você pode ir lá, lançar sua aplicação, testar, se não der certo você sai e fica fazendo isso o tempo todo, apesar da falta de previsibilidade, você tem flexibilidade. E parece que o mercado preferiu flexibilidade à previsibilidade, porque o leilão de parachain, os leilões de parachain mostraram uma adoção que não foi bem sucedida. Isso não sou só eu que estou falando. O próprio Gavin Wood falou que o ecossistema da Polkadot se tornou um ecossistema engessado economicamente. Isso foi um grande problema. Uma crítica que a gente sempre fez ao ecossistema da Polkadot e que eles resolveram mudar nos últimos meses. E a gente consegue ver isso nos números, né? A gente vê o capital que foi travado nos primeiros leilões de parachain, mas depois esse capital foi caindo muito e nos últimos leilões, com um capital muito pequeno, você conseguiria segurar uma parachain dentro do ecossistema da Polkadot. Por quê? Porque não tinha mais demanda, ninguém mais queria estar ali dentro e a demanda por lançar uma parachain dentro do ecossistema da Polkadot realmente caiu muito ao longo do tempo. No começo foi muito hypada, mas o mercado foi entendendo que o custo-benefício de fazer isso não foi fazendo sentido. Por quê? Porque o resto do mercado foi evoluindo sem essa dinâmica de leilões. E essa economia restrita, cara, engessada da Polkadot também foi um dos fatores que acabou resultando na baixa adoção do seu ecossistema. Hoje, quando a gente olha pela métrica de capital travado, não é a única métrica, a gente pode analisar sobre todas as outras métricas de usuários ativos, número de protocolos, mas a gente olha para o ecossistema de parachains da Polkadot e a gente vê uma adoção muito baixa em comparação com outros ecossistemas. A gente tem ali nenhuma parachain com mais de 100 milhões de dólares em capital travado, e quando a gente coloca em perspectiva, uma parachain hoje acaba não entrando no top 50 blockchains dentro do mercado cripto, o que é um número muito pequeno para o tamanho do ecossistema da Polkadot, para o tamanho que se esperava do ecossistema da Polkadot. Mas, obviamente, isso pode mudar, isso vai mudar, porque a Polkadot ela mudou completamente o seu mecanismo. Mas antes da gente ir para a Polkadot 2.0, vamos recapitular os pontos positivos e negativos da Polkadot 1.0. A gente entender por que a Polkadot vem decepcionando e não vem tracionando, não vem crescendo tanto quanto era esperado. Primeiramente, os pontos positivos. A gente tem um kit de desenvolvimento simplificado e muito bom. Qualquer um consegue lançar uma parachain com uma certa facilidade. Isso foi desenvolvido de nascimento, ou seja, enquanto a Ethereum ela foi criando esse ecossistema modular, essa dinâmica de ilhas e camada base, ao longo do tempo e fazendo isso de uma forma bem ineficiente, com muitos remendos, a Polkadot fez isso desde o dia zero. Ela demorou, obviamente, para entregar o seu produto pronto, mas ela tem hoje uma tecnologia bem desenvolvida, muito robusta e sem remendos, que é a principal crítica que a gente tem ao ecossistema da Ethereum, por exemplo. E o seu modelo econômico ele é engessado, mas você tem uma certa previsibilidade de taxas, você não tem esse problema de picos de taxa que você tem na Ethereum, por exemplo. E os pontos negativos, obviamente, essa restrição econômica que você impede que parachains
entrem dentro do seu ecossistema, e a concorrência é muito grande. Enquanto todos os concorrentes foram lançando produtos mais rápido do que a Polkadot, enquanto a Polkadot muito perfeccionista, querendo lançar a tecnologia perfeita, demorando muito para lançar algumas funcionalidades, o mercado foi evoluindo mais rápido, de uma forma menos engessada. Isso foi atraindo desenvolvedores, atraindo aplicações, atraindo usuários e fazendo com que todo o mercado hoje seja, os principais concorrentes da Polkadot hoje tenham métricas muito melhores do que a Polkadot. Mas como eu falei, tudo isso pode mudar agora com o lançamento da Polkadot 2.0, que o próprio Gavin Wood chama de Polkadot ágil. Lembra que eu falei? O grande problema da Polkadot, nossa grande crítica da Polkadot foi que ela é muito travada, muito engessada. Qual que é a solução? Transformá-la em algo mais ágil. A principal mudança da Polkadot 2.0 é que os leilões eles param de existir. Na verdade, eles são substituídos por um modelo mais flexível. Você ainda é obrigado a comprar o seu direito de estar dentro do ecossistema da Polkadot, mas agora você não precisa mais travar um capital gigantesco por 2 anos. Você pode fazer isso ao longo de semanas ou fazer sobre demanda. Então vira um ecossistema economicamente muito mais flexível, muito mais dinâmico, o que pode atrair mais desenvolvedores que não precisam despender um capital tão grande para entrar dentro da Polkadot. A segunda mudança é a introdução do modelo de accords. Antes a gente tinha aquele formato com as parachains segregadas se comunicando com a camada base, agora a gente tem um formato muito mais compartilhado, inclusive que permite contratos compartilhados entre diferentes parachains. Eu sei que não está tão fácil de entender, então vamos mostrar alguns organogramas aqui para ficar mais tranquilo. Esse desenho aqui, ele é muito legal, inclusive ele é o melhor desenho que eu já vi de Polkadot. Deixo o meu abraço aqui para o Luiz, da Polkadot Brasil, que fez esse desenho, publicou em suas redes sociais e a gente tomou emprestado aqui, mas deixa os méritos para ele. E a gente consegue ver uma diferença bem clara entre a Polkadot 1.0 e a Polkadot 2.0. Na Polkadot 1.0 a gente tem camada base com diversas parachains em torno e cada uma delas separadinha se comunicando com a Polkadot. E agora na Polkadot 2.0 a gente tem um modelo muito mais compartilhado, a gente tem grupos de aplicações, muitas vezes aplicações que possuem o mesmo setor, que possuem o mesmo objetivo ali, que antes seriam parachains segregadas, hoje conseguem compartilhar o mesmo espaço dentro do ecossistema da Polkadot. Muitas vezes compartilhar o mesmo espaço de bloco, por exemplo, e se comunicar de uma forma muito mais tranquila. Então você dependeria menos de utilizar ali a camada base da Polkadot para segurança, mas principalmente comunicação, e você utilizaria muito mais como uma camada de coordenação de espaços de bloco, ou seja, para você pagar a demanda, para você pagar o quanto que você está utilizando de capacidade de programação dentro do ecossistema da Polkadot. Essa imagem, que supostamente foi feita no guardanapo pelo Gavin Wood, representa bastante isso. Antes a gente tinha a Polkadot como aquele elo central e as parachains em volta, e agora a gente tem o que ele chama de cookie da Polkadot, ou seja, vários grupos compartilhados de aplicações ou de parachains se comunicando entre si, e a Polkadot como um plano, como na verdade um mecanismo de coordenação e não como o elo central do ecossistema. E essa outra imagem aqui, ela traz isso com uma visão bem legal, né? A Polkadot realmente deixando de ser um elo central e ela virando um elo de coordenação econômica. Então as aplicações elas acabam interagindo entre si, realizando as suas transações, muitas vezes compartilhando espaço de bloco, compartilhando transações entre si, sem ser necessariamente da mesma parachain, algo muito parecido com o que são outras blockchains hoje, que não existe essa segregação, esse isolamento tão grande entre tipos de aplicações, e ela só utilizando a camada base da Polkadot, que na verdade não é uma camada base, vira uma camada de coordenação para pagar pelos próximos espaços de bloco e também utilizar-se da sua segurança. Tudo isso no papel é lindo, na verdade no guardanapo, que é onde supostamente o Gavin Wood desenhou a arquitetura aí da Polkadot 2.0, mas a gente tem que pensar um pouco na prática, como que isso vai ser executado. Polkadot 2.0 não é uma atualização, é uma série de atualizações que vão ser feitas ao longo do tempo, por isso eu não consigo dar uma data e falar a Polkadot vai mudar a partir desse mês, mas a gente tem uma série de atualizações que vão ser feitas ao longo de 2024, e a gente pode ver o ecossistema da Polkadot mudando aos poucos, e isso trazendo efeitos positivos para dentro da Polkadot, trazendo mais tração, atraindo mais desenvolvedores, mais usuários, mais aplicações. Então vamos resumir tudo que a gente falou aqui, começando pelos pontos positivos. A Polkadot, ela tem uma tecnologia muito boa? Sim, é uma das tecnologias mais robustas, sem pontos de falha, sem remendos do mercado, está na vanguarda do mercado do ponto de vista
tecnológico. Porém, o que fez a Polkadot chegar onde ela chegou do ponto de vista negativo, de ter pouca atração, ter poucos usuários dentro do seu ecossistema, foi uma demora para entregar a sua tecnologia. No último ciclo, enquanto todos os seus concorrentes já estavam funcionando, a Polkadot ainda não tinha lançado, e ela lançou sua tecnologia completa no final do ciclo. Isso obviamente prejudicou muito a Polkadot, e esse modelo econômico engessado que eles estão mudando agora. Então, o principal ponto para a gente observar é como as mudanças, as atualizações da Polkadot 2.0 irão refletir dentro do ecossistema da Polkadot. Porque, como eu falei, eles possuem a faca e o queijo na mão, possuem uma tecnologia muito boa. Então, fazendo alguns ajustes, pode ser que o ecossistema da Polkadot venha a explodir. Então, fique de olho nas principais parachains. Pode ser que alguma parachain ali dentro acabe explodindo, acabe ganhando alguma atração, e isso fazendo com que os holofotes voltem para o ecossistema da Polkadot. Apesar da Polkadot vir decepcionando, eles têm a faca e o queijo na mão para mudar a situação. Hoje a gente não investe em Polkadot, mas a gente continua acompanhando de perto as atualizações para ver se a tese muda e se eles acabam se recuperando aí no mercado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês querem análise de mais alguma criptomoeda. Comentem aqui embaixo o que vocês acham da Polkadot. Até o próximo vídeo.